Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu vou estar resolvendo a questão 30 da prova de 2015, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A questão 30, ela diz o seguinte: num recipiente contendo 4 litros de água, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, existe um resistor ôhmico imerso na água, de resistência elétrica R igual a 1 ohm, alimentado por um gerador ideal de força eletromotriz E igual a 50 volts, conforme o desenho abaixo. O sistema encontra-se ao nível do mar. A transferência de calor para a água ocorre de forma homogênea, considerando as perdas de calor desprezíveis para o meio, para o recipiente e para o restante do circuito elétrico. O tempo necessário para vaporizar 2 litros de água é: dados, calor específico da água, calor latente de vaporização da água e densidade da água. Este daqui é o desenho que representa aqui essa situação. E esse sistema aqui, de acordo com o enunciado, ele é um sistema isolado do meio externo aqui, de tal forma que esse resistor ele vai trocar calor exclusivamente com esta água contida dentro desse recipiente aqui. Então aqui, esse gerador ele fornece uma DDP constante para esse resistor, uma corrente elétrica atravessa esse resistor, nós vamos ter aqui dissipação de energia elétrica, e essa energia elétrica dissipada aqui em forma de calor vai ser toda transferida para a água que está no recipiente. Assim, a temperatura do recipiente vai aumentar e depois de um certo tempo nós vamos ter uma parte dessa água vaporizando. E neste caso específico ele quer que sejam vaporizados 2 litros de água apenas. Lembrando que existem 4 litros de água no recipiente. E o problema só pede para verificar qual o tempo necessário para vaporizar 2 litros de água. A temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. O resistor tem resistência de 1 ohm. O gerador ideal tem uma DDP, fornece uma DDP de 50 volts constante. O sistema está ao nível do mar. Da densidade da água aqui a gente pode obter a massa de água. Foi informado que a densidade vale 1 kg por litro e nós estamos ao nível do mar, o que garante pressão atmosférica. Com isso vai valer esse valor de densidade aqui. Matematicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem que a variação de energia elétrica, que eu vou chamar de E aqui, vou colocar um Ezinho aqui para indicar elétrico, para não confundir com o símbolo aqui usado para representar aqui a fonte, a tensão na fonte. Essa variação de energia elétrica vai ser igual à variação de calor que a água vai sofrer aqui. Essa variação de energia elétrica a gente pode escrevê-la assim. A gente pode escrevê-la como sendo a potência elétrica vezes o intervalo de tempo. Durante um certo intervalo de tempo, com essa potência a gente gera essa energia elétrica aqui. E essa potência elétrica, você pode escrever ela como E ao quadrado sobre R. Assim eu tenho a potência em função da tensão e do resistor, da resistência. Então assim a gente fica com a variação da energia elétrica escrita como E ao quadrado sobre R vezes o intervalo de tempo ΔT. Esse intervalo de tempo ΔT aqui é o intervalo que a gente está procurando. É o tempo necessário para vaporizar 2 litros de água desse recipiente. Agora, quanto que vale essa variação da energia térmica aqui, a variação de calor? Aqui, inicialmente, a água está a 20 graus Celsius, como foi informado aqui no enunciado. Então, primeiro, toda esta água, ela precisa chegar em 100 graus Celsius. Ou seja, ela tem que sofrer uma variação de temperatura e depois, sim, uma parte dessa água, no caso 2 litros, como pede, como solicita aqui o exercício, 2 litros vão ser vaporizados. Então, existem 2 etapas aqui. Eu vou chamar a primeira de Q1 e a segunda de Q2. Na etapa Q1, a água vai estar apenas sofrendo uma variação de temperatura. Ou seja, nós vamos ter uma quantidade de calor chamada calor sensível, que é escrita como a massa
da água que está sofrendo essa variação de temperatura, que eu vou chamar de M1, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar de delta θ. Estou usando a letra grega θ para representar a temperatura, para não confundir com o T aqui de tempo. Então, esta foi a quantidade de calor necessária para variar a temperatura da água de 20 para 100 graus. Agora eu preciso de mais uma quantidade de calor que vai vaporizar a água. Nesse momento agora a temperatura da água não muda, ela vai ficar em 100 graus Celsius, e a água vai sofrer uma variação de estado físico, vai mudar o seu estado físico de líquido para vapor. Isso é feito através da quantidade de calor, que eu vou chamar de M2L, onde L é o calor de vaporização da água, e M2 é a quantidade de massa que eu quero que seja vaporizada. Repare que M1 não é igual a M2, são diferentes. Por isso eu estou escrevendo assim. Agora, quanto que vale M1 e quanto que vale M2? A gente viu denunciado que a densidade da água vale 1 kg por litro. E o volume total de água é de 4 litros. Então a gente tem o seguinte: a massa M1 corresponde a toda a massa de água do recipiente, porque toda a massa vai sofrer essa variação de temperatura. Então a gente tem M1 igual a toda a massa total de água. Total de água do recipiente. Através da densidade, lembrando que a densidade é a razão entre a massa e o volume, a gente pode obter quanto que vale essa massa M1. Então a M aqui vai ser M1, a densidade foi informada e o volume eu vou chamar de simplesmente V, que é o volume total. Então nesse caso a massa M1 ela vale 1 kg por litro, que é a densidade, vezes o volume, que é de 4 litros. Cancela litro com litro, sobra 4 kg. Então a massa M1 ela vale 4 kg. Ok. Então já temos a massa M1, agora eu vou determinar a massa M2. Da mesma forma, a massa M2 é igual a ρ vezes um volume que eu vou chamar de V2 apenas. Esse V2 corresponde ao volume que a gente quer que seja vaporizado, que é este volume aqui de 2 litros. Então M2 é simplesmente 1 kg por litro vezes 2 litros. Ou seja, M2 é igual a 2 kg. É importante você fazer assim sempre, porque nem sempre a densidade vai ser exatamente 1. E você vai ter essa correspondência entre volume e massa, né? 4 litros, 4 kg. 2 litros, 2 kg. Então é bom você lembrar da relação da densidade, que relaciona aqui massa e volume, para você poder calcular. Agora já sabemos, né, que é M1, que é M2. Esse Δθ é a variação de 20 até 100. O L foi informado, é o calor de vaporização, e o C, o calor específico da água. Então agora vamos pegar essa primeira equação aqui, vou chamar de equação 1. Deixa eu numerá-la aqui. E vamos substituir esta equação aqui, que eu vou chamar de equação 2, que é o que representa a variação de energia elétrica, e a equação 3 aqui, que eu vou chamar de equação 3, que é essa da parte da variação de energia térmica. Vou chamar de equação 3 aqui. E aqui eu vou escrever aqui, eu escrevi aqui Q1, mas aqui na verdade é a soma delas, né? Que já é o ΔQ aqui. O Q1 é esta parte e o Q2 é esta aqui. Então vou substituir agora essas equações 2 e 3 na equação 1 e a gente vai ficar com a seguinte relação. Variação de energia elétrica, E ao quadrado por R vezes ΔT. Isso tem que ser igual a M1 vezes C vezes Δθ mais M2 vezes L.
Então, ΔT, essa variação de tempo que a gente quer encontrar, vai ser R por E ao quadrado, que multiplica M1 vezes C vezes Δθ mais M2 vezes L. Esta equação aqui permite a gente calcular a variação de tempo necessária, o intervalo de tempo necessário para que 2 litros de água sejam vaporizados. Agora é só substituir os valores e fazer as contas. Então, ΔT é igual a 1, R vale 1, E ao quadrado vai ser 50 ao quadrado. Tudo isso multiplicando M1, que vale 4 kg, vezes o calor específico da água, que vale 4 kJ por quilograma vezes grau Celsius. Aqui agora é importante as unidades para a gente ter a unidade certa para o intervalo de tempo. Então, kJ por quilograma vezes grau Celsius. Então, kJ por quilograma vezes grau Celsius. A variação de temperatura aqui é 100 menos 20. Temperatura final menos inicial, graus Celsius, mais M2. M2 vale 2 kg. E o L é o calor de vaporização, que vale 2.230 kJ por quilograma. Então, 2.230 kJ por quilograma. Aqui eu não coloquei a unidade, mas aqui é a ONA. Vou colocar aqui. Aqui a gente tem 1 ohm por 50 ao quadrado e volts ao quadrado. E voltando aqui na equação, aqui na relação de potência aqui, potência elétrica, a potência, se E está sendo dado em volts e R em ohms, P vai ser dado em watts. Então a gente tem P, a unidade de P em watts. E 1 watt é volt ao quadrado por ohm. Então a gente tem volt ao quadrado por ohm. Isso dá para a gente 1 watt. E a energia, aqui, como a gente pode observar, ela vale watt vezes tempo. Ok? E a energia é joule. Então a gente tem que 1 joule, vou escrever aqui em cima, 1 joule é igual a 1 watt vezes, se eu estou com watts e joules, então eu tenho que ter o tempo em segundos. Então nesse problema, o tempo ali, esse ΔT, vai ser expresso em segundos. E 1 segundo é 1 joule por watt. Só olhar aqui, 1 segundo, passa esse watt para cá, fica 1 joule por 1 watt. Ou seja, aquele E ao quadrado sobre R é 1 watt. Então R sobre E ao quadrado é 1 sobre watt. É o inverso da potência aqui. Ó. Então, 1 ohm aqui dividido por 1 volt ao quadrado, isso aqui pode ser escrito simplesmente como 1 watt, 1 sobre 1 watt, e aqui 1 por 50 ao quadrado. Assim estão corrigidas as unidades. O quilograma aqui, ele vai ser cancelado com o quilograma aqui, o grau Celsius com o grau Celsius, quilograma aqui com quilograma, e observe que a gente só fica com joules, tanto aqui como aqui, e aqui watt. Ou seja, a gente vai ter joule por watt, que a gente viu que isso vale segundo. Então, ΔT vai ser expresso como? Esse J aqui do joule, eu vou passar ele para fora. Então, fica joule por watt. E aqui a gente tem 1 por 50 ao quadrado. E aqui dentro do colchetes vão ficar 4 vezes 4 aqui. 4 vezes 4.000, né? Porque aqui eu tenho K que vale 10 a terceira. Então, vou escrever só 4K aqui. E aqui eu tenho 80, né? 100 menos 20. E tudo isso igual a mais, né? 2 vezes 2.230 K. Vendo que esse K aqui quer dizer 1.000. Já passei o J para fora.
e isso daqui me dá 1 segundo. Me dá a unidade aqui do tempo. Então, ΔT vai valer 1 sobre 50 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 por 2.500, que pode ser escrito como 2,5 vezes 10 à terceira. Aqui eu fico com 4 vezes 4 vezes 80K, mais 2 vezes 2.230K. Lembrando que esse K aqui vale 10 à terceira, então eu vou cancelar esse K aqui. Aqui tem um segundo, que é esse segundo aqui. Vou deixar aqui na frente. Então, nosso ΔT ele vale finalmente o seguinte. Esse 2,5 pode ser escrito como 2 sobre 5. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil para mim fazer a seguinte divisão aqui. Ó. Aqui eu tenho 4 aqui, eu vou multiplicar esses 4, vão ficar com 16 vezes 80, mais 2 vezes 2.230. Vou dividir 80 aqui por 5, 80 por 5, isso aqui dá 16, 80 por 5, isso dá 16, aqui eu tenho 4 vezes 4, 16, tá certo? Aqui eu tenho 2 vezes 2.230. Esse 2.230 eu vou dividir também por 5, e aí eu fico com 446 aqui. Então, por fim, aqui, o resultado, eu vou passar esse 2 aqui, eu vou colocar em evidência, 2 aqui, 2 aqui. Então, aqui fora a gente fica com 4. E aqui dentro a gente fica com 8 vezes 16, mais 446. Isso daqui dá 128. Então, ΔT vai valer 4 vezes 128 mais 446, dá 574. Então, por fim, isso daqui é igual a 4 vezes 574. Isso dá 4 vezes 500, dá 2.000. 4 vezes 70 dá 280, dá 2.280 mais 16. Então, isso dá 2.296 segundos. Eu só fiz assim porque eu estou sem calculadora aqui, então tem que fazer assim passo a passo. Então, o intervalo de tempo é de 2.296 segundos. Esse é o tempo necessário para vaporizar 2 litros de água. Então, aqui é o intervalo para vaporizar 2 litros de água. Os 2 litros. Só corrigir aqui. 2 litros de água de H2O. Então, de acordo com as condições desse problema aqui, esse é o tempo necessário. Repare que a importância do sinal aqui, da unidade correta, né? Nesse caso são segundos. Como aqui as respostas já estão em segundo, não vou precisar de fazer nenhuma transformação. E a resposta que confere com aquela é essa daqui, a letra alternativa D aqui. 2.296 segundos. Então é um problema simples, não é um problema complicado. Só tomar cuidado nessa parte aqui, a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. A questão das massas, né? No calor sensível você tem a massa total, enquanto que no calor latente você só tem a massa que você quer vaporizar. Se fosse para vaporizar toda a água, então esse M2 seria igual a M1, que seria igual a 4 kg. Mas aqui o problema, ele de propósito pede para você vaporizar uma quantidade menor que a total, justamente para ter essa diferença aqui nas massas. E se você não estiver esperto, você acaba errando aqui. Bom, eu espero que tenha ficado claro a explicação, a resolução e que tenha sido útil para você. Obrigado por assistir a aula e até a próxima.